Bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide o Espírito Santo dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, aonde quer que eu for. Me guia, me conduz e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração se encontra em Gênesis, capítulo 2, nos versos 15 ao 17, que diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui nós vemos o Senhor dando uma ordem, liberando uma palavra sobre Adão e sua esposa Eva, dizendo: vocês podem comer de tudo, tudo que eu fiz aqui é para vocês. Só há uma coisa que vocês não podem fazer. Só há uma árvore da qual vocês não podem comer o fruto, que é da árvore que está ali no centro, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente no dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. O Senhor deu apenas uma instrução, uma ordem. Todas, vamos dizer, as 99% das outras coisas eles poderiam fazer. Só havia 1% em que o Senhor falou não. Que o Senhor liberou uma ordem. E essa ordem foi desobedecida. Essa ordem, por conta da tentação de uma serpente, onde no capítulo 3, verso 1 diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ou seja, a serpente veio para indagar Eva, gerando conflitos. O Senhor tinha dado uma ordem, a serpente vem distorcendo tudo. Ele falou que vocês não podem comer nada, A Eva: não, a gente pode comer tudo, a gente só não pode comer daquela árvore, porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. E aí vem a serpente, sabe, tentando convencer Eva, fazendo Eva desacreditar da palavra que Deus tinha falado, né, que não era pra comer, porque eles morreriam. E a serpente vem distorcendo tudo aquilo que Deus tinha falado. A Eva acaba caindo, a mulher acaba caindo, cedendo à tentação, come, não simplesmente só come, mas também dá ao seu marido, e nesta hora aconteceu. Aqui fala do relato da queda. E o que Deus ministrou ao meu coração a respeito dessa ordem que o Senhor deu a eles, ele diz: não coma. E eu te pergunto, o que Deus tem falado para você não fazer? Porque Deus, ele fala: meu filho, não vá por esse caminho. Meu filho, essas amizades não são para você. Meu filho, esse não é o lugar onde eu preciso que você esteja, onde eu quero que você esteja. Meu filho, a forma como você está vivendo não é assim que eu planejei para você viver. Então Deus o tempo todo ele está nos dando alertas. Deus o tempo todo está nos dando, nos advertindo sobre o caminho que ele quer que nós trilhamos, a forma que ele quer que nós levamos a nossa vida, que nós venhamos, viver de acordo com a palavra dele, de acordo com aquilo que ele tem para as nossas vidas. Então o tempo todo Deus está dizendo alguns nãos para nós. E que não que Deus tem falado para você? O que Deus tem dito para você? E o mais importante, como você tem agido perante aquilo que Deus tem falado para você não fazer, perante o não de Deus na sua vida. O não de Deus nas nossas vidas não é simplesmente quando nós pedimos algo e Deus diz não, mas o não de Deus são os alertas, são as ordens: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. São os nãos, os alertas de Deus, as correções de Deus. Então, como você tem agido perante aos nãos de Deus na sua vida? Quando Deus fala: meu filho, não é isso que eu tenho pra você, o que você tem feito? Não? Como assim não? Eu não aceito, eu me recuso, porque eu quero isso, o Senhor não quer, mas eu quero. Nós temos sido negligentes ou nós temos sido obedientes?
Sabe, quando Deus ele fala, não é pra gente entender o que Deus está falando. Não é pra gente questionar, Senhor, o porquê. Senhor, mas eu quero isso, por quê? Eu não entendo, eu não aceito. Não, é simplesmente para obedecermos. Não é para questionarmos a Deus, mas para obedecermos a Deus. Porque quando a gente dá espaço para o questionamento, dá espaço para a dúvida, a gente também dá espaço para a tentação. Talvez eles estavam se perguntando, né? Por que a gente não poderia comer daquela árvore? Como? Por quê? Se é do bem e do mal, por que eu vou morrer? Às vezes eles poderiam se questionar e neste momento veio uma serpente e tentando confrontar, tentando distorcer a palavra de Deus. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. No momento que Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, um não dele, dizendo não é este o lugar que eu te coloquei. Não é isso que eu tenho para sua vida. Não faça isso. Não se corrompa com este mundo. Não se assente à roda dos escarnecedores. E aí a gente fala, Senhor, por que não? E a gente vem questionar, a gente abre espaço. E aí vem a tentação, tentando tirar a palavra de Deus e colocando a dúvida. Tentando tirar a ordem de Deus e colocar o questionamento. E colocar a não aceitação daquilo que Deus diz para as nossas vidas. Mas nesta manhã, eu quero trazer para a nossa reflexão a respeito da obediência. Não importa o que Deus tem exigido de você. Não importa a palavra que Deus tem liberado ao seu respeito. O que Ele espera de mim e de você é obedecer. Quando Deus disser algo ao teu respeito, não pergunte, Senhor, por quê? Mas pergunte, Senhor, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer fazer em mim através disso? Sabe, nós precisamos parar de questionar e começar a obedecer. Parar de duvidar e começar a depender de Deus. Pois Deus não vai te chamar para algo ruim. Deus não vai te falar porque Ele quer o seu mal, não, pelo contrário. Deus, Ele só está aqui falando o tempo todo conosco. Há quanto tempo Deus tem falado a mesma coisa com você? Há quanto tempo Deus tem, falado? E falado, e a gente permanece no mesmo erro, porque Ele se importa. Assim como um pai que vê o seu filho se desviando do caminho e o corrige, assim é Deus para conosco, como um pai que ama e quer o bem para o seu filho, não quer ver os seus filhos sofrerem. Então, se Deus está falando com você, é porque Ele quer te colocar no caminho que Ele trilhou para você. É porque Ele quer levar você a entender que Ele tem um caminho melhor. Talvez você não consiga enxergar. Deus te deu um não. Falou, meu filho, não é isso que eu tenho pra você. E você, Senhor, mas eu não entendo. Senhor, mas eu não aceito. E você persiste no erro. E lá na frente você vai colher as consequências da sua desobediência. Assim como Adão e Eva colheram as consequências da desobediência a Deus, assim como nós até hoje colhemos consequências do que aconteceu há milhares de anos atrás. Tudo que nós fazemos tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Só que a consequência da desobediência de Deus, ela é muito séria. É muito sério você desobedecer uma ordem diretamente de Deus. Então, há quanto tempo você está permanecendo no mesmo erro e Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. E hoje Deus nos chama para obedecer. Como você tem agido diante do não de Deus? Não ande por esse caminho, não faça isso, não fale isso, não é isso que eu tenho para você. Como você tem agido perante os nãos de Deus na sua vida? Você tem sido negligente, sabendo que você precisa obedecer, sabendo que você precisa fazer e não faz, e permanece no seu caminho e quer tentar com as suas próprias forças e não aceita a palavra de Deus, a ordem de Deus sobre a sua vida? Ou você tem obedecido a palavra de Deus? Deus acredita no princípio da honra. Aquele que o honra, Ele também o honrará, mas aquele que o despreza, Ele também. Aquele que nega o Senhor aqui na terra, o Senhor não o reconhece lá no céu. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, irá herdar os reinos dos céus. Naquele dia, muitos irão escutar: afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Então hoje, nesta manhã, o Senhor nos convida a obedecer.
Obedeça. Não queira questionar, não queira entender, não queira agir com as suas próprias forças. Se Deus falou, é porque Ele sabe o melhor. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor já escreveu toda a sua história. Ele sabe exatamente os lugares que você vai trilhar. Ele sabe exatamente as portas que Ele vai abrir. Os lugares que Ele vai te levar. Ele já escreveu a sua vida inteira até o fim. Então, o que Ele falou, o que Ele falar para você é para te direcionar na direção para você trilhar essa história que Ele escreveu para sua vida, para você viver os planos que Ele traçou para você. E os planos que Deus traçou para você são planos maravilhosos. São coisas tão maravilhosas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. É isso que Deus tem para sua vida. Mas para você viver as maravilhas de Deus, para você viver a plenitude das bênçãos de Deus para a sua vida, você precisa obedecer. Desde a mais simples ordem, do mais simples alerta de Deus, até o maior, até aquele sacrifício maior. Simplesmente obedeça. Não questione, não duvide, não queira entender. Apenas obedeça. Pois o Senhor honrará, o Senhor te vê, o Senhor conhece o teu coração. Então, obedeça. Peça ao Senhor que coloque um espírito obediente em você, um coração disposto a obedecer, porque não é fácil. A gente tem os nossos questionamentos, a gente tem as nossas opiniões, mas com Deus é diferente. A gente precisa apenas obedecer. Então, nesta manhã, peça ao Senhor, Senhor, coloque em mim um coração disposto a obedecer. Obedecer a tua palavra, obedecer a tua voz, obedecer aos teus alertas para minha vida, Senhor. Eu não quero viver uma vida que te desagrade. Eu não quero viver uma vida sendo negligente. Mas eu quero viver uma vida obedecendo a tua palavra. Obedecendo, Senhor, os teus nãos, ainda que seja contrário àquilo que eu quero. Mas eu escolho obedecer. A nossa vida com Deus é uma escolha. Obedecer é uma escolha. Então peça ao Senhor que coloque em você um coração disposto a obedecer. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, te guarde, te conduza aonde quer que você for. Grande beijo e até amanhã.